Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem, através das páginas da Bíblia, que alegria imensa, satisfação poder estar aqui com vocês para a gente meditar em mais um texto da Palavra de Deus. Hoje, Romanos capítulo 12, parte 2. No último episódio, a gente falou bastante sobre a nossa vida como um sacrifício vivo e santo ofertado a Deus. Hoje em Romanos capítulo 12, parte 2, episódio número 981, 12ª temporada, onde estamos vendo o livro de Romanos capítulo por capítulo. Hoje a gente vai se deter um pouquinho no tema sobre as duas semelhanças. A exortação contida aqui nos versículos de Romanos 12, 2, tá bom? Vai ser uma lição tremenda. Eu fico grato pela sua audiência, sua paciência. Que a palavra de Deus abençoe seu coraçãozinho, deixe ele bem quentinho, aquecido, transformado, edificado, renovado pelo poder da palavra de Deus. Deus é bom, independente da circunstância, nada muda seu caráter e a sua essência. No Spotify, na Deezer, na Amazon Music, no YouTube Studio, no YouTube, onde mais? Na Apple Podcasts, em muitos milhares de distribuidores aí você encontra esse trabalho que já tem quase 1000 episódios, mais de 5 anos que a gente está aqui, trazendo muita bagagem de teologia bíblica, de estudo bíblico, de mais de 30 anos que nós estudamos o texto da Palavra de Deus, se detemos a ele com muito temor, com muito amor pela Palavra de Deus. É uma paixão que eu quero espalhar para muitos lugares, mais vidas já têm sido espalhadas. E é isso, chega de introdução, vamos lá, leia o capítulo da Bíblia, depois vem para cá. Se você está gostando, convide mais gente, porque esse trabalho já tem atingido 96 países e muitas vidas estão sendo tocadas pelo poder da palavra de Deus. Em Romanos 12, 2, a exortação contida especificamente nesse versículo considera a mente humana como impressionável, maleável e suscetível. Ela é dirigida especialmente aos cristãos. Existem duas formas que buscam imprimir-se no cristão, e cada cristão carrega, em maior ou menor grau, a imagem que esta forma representa. Uma é a semelhança com o mundo, a outra a semelhança com Deus. Em relação à semelhança com o mundo, e contra isso, o apóstolo ele adverte o cristão: não vos conformeis com este mundo. Essa exortação ela é muito necessária, pois a ambição de muitos cristãos é ser o mais parecido possível com o mundo. Falam do puritanismo extremo e de serem excessivamente rigorosos. O perigo agora reside no extremismo da mundanidade. Se eu pudesse escolher, preferiria ser escrupuloso demais a ser negligente demais. Ultra consciente a ter uma consciência que não vê mal em nada. Que eu seja como Abraão, que não aceitou nem um fio, nem mesmo uma correia de sapato do rei de Sodoma, em vez de como Ló, de mentalidade mundana, que armou sua tenda perto de Sodoma e pouco depois foi morar lá. Embora afligisse sua alma justa dia após dia com a conversa imunda e os atos ilícitos do povo entre o qual escolhera viver. Que eu seja como Eliseu, em vez de Geazi, como Daniel, em vez de Belsazar. A conformidade com o mundo é algo extremamente prejudicial à igreja. Quando o povo judeu entrou em contato com as nações vizinhas, começou a imitá-las,
a se conformar com seus costumes. O resultado foi desastroso para a vida espiritual. Em última análise, para a prosperidade temporal de Israel. Assim foi com as igrejas da Ásia, descritas lá em Apocalipse. Sua mundanidade provou ser sua ruína. Sardes tinha um nome para ser viva, que era viva, mas estava morta. Laodiceia era morna, nem fria nem quente. E nós, como cristãos, podemos tentar agradar ao mundo conformando-nos com ele, a ele. Mas na medida em que o fazemos, somos infiéis ao nosso mestre e o desagradamos. A amizade deste mundo é inimizade contra Deus. A conformidade dos cristãos com o mundo é prejudicial ao mundo. Alguns cristãos imaginam que terão mais influência sobre o mundo, tornando-se mais parecidos com ele. É um grande erro. Se quisermos ensinar crianças a escrever, não lhes damos cópias imperfeitas. O mundo nunca foi melhorado por ideais baixos. As divindades do paganismo não elevaram a sua humanidade. Não é o cristão medíocre, o cristão de mentalidade mundana, cuja influência será positiva para aqueles ao seu redor. Se quisermos tornar o mundo melhor, só podemos fazê-lo mantendo diante de nós, como cristãos, um ideal elevado do que a vida cristã deve ser e nos esforçando fielmente com a ajuda da graça divina para vivê-lo. Os cristãos são cartas vivas, conhecidas e lidas por todos. Que tipo de cópia estamos deixando para o mundo? Não devemos imitar o mundo em sua avaliação da religião. A ideia que o mundo tem da religião é a de que ela é algo sombrio, uma restrição incômoda, uma servidão cansativa, algo que seria desejável se quando a morte se aproxima, mas do qual seria bom viver sem o máximo possível. Muitas vezes, os cristãos dão força a essa ideia. Sua religião tem pouca relação com sua vida diária, ou uma relação meramente formal e rotineira em vez de uma convivência viva e agradável. Não devemos imitar o mundo em sua avaliação da alma. Na opinião popular e na vida cotidiana, a alma é relegada a um segundo plano. A principal preocupação é como proporcionar conforto e luxo ao corpo. Não se economize nada para esses fins. A saúde física ela é escrupulosamente preservada e com razão. A educação recebe atenção especial. Quão ansiosos os pais ficam, e com razão, para garantir uma boa educação para os seus filhos. Mas quão pouco se preocupa em instruí-los ou em que sejam instruídos nas coisas eternas. Quão pouco cuidado em geral é dedicado às questões da alma imortal. Nesse aspecto, os cristãos professos são muito propensos a se conformarem com o mundo. Eles se absorvem demais nos negócios do mundo para pensar o quanto deveriam em sua própria vida espiritual e nas almas dos outros. Os pais cristãos muitas vezes são muito negligentes com relação à instrução espiritual de seus filhos. Não nos conformemos com o mundo, saiam do meio deles e separem-se. Não se conformem com este mundo. A semelhança tem que ser com Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o caminho para afastar a semelhança com o mundo. A semelhança com Deus, ela exclui a semelhança com o mundo. Quanto mais desejarmos a Deus, menos desejaremos o mundo. Quanto mais pensarmos na alma, menos nos preocupamos com o corpo. Quanto mais pensarmos na eternidade, menos pensaremos no mundo presente. Quanto mais pensarmos no julgamento de Deus,
menos pensaremos no julgamento dos homens. O primeiro passo é a renovação da sua mente. Aqui no texto subtende-se uma influência externa. Não podemos renovar as nossas próprias mentes. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é corretamente chamado de mudança salvadora. Experimentar essa mudança é o ponto de partida da vida cristã. É passar da morte para a vida. As coisas antigas passam, tudo se faz novo. Há uma nova maneira de ver as coisas. Coisas que antes nos davam prazer, não nos atraem mais. Deveres que antes considerávamos enfadonhos, agora se tornam nossa alegria. Este é o resultado do Espírito Santo agindo em nós, produzindo em nós semelhança com Deus, transformando-nos à sua imagem, levando todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. E essa transformação, ela afetará em breve toda a sua vida. Isso afetará seus negócios, você não mais considerará seus negócios apenas do ponto de vista mundano, mas do ponto de vista cristão. Sua pergunta não será apenas vale a pena, mas será, é certo isso? Isso afetará suas companhias. A questão não será elas são agradáveis, mas elas agradam a Deus, elas são úteis para a minha vida espiritual. Isso afetará seus divertimentos. A questão não será posso, mas sim devo. Não há algum mal nisso, mas há algum bem nisso. É assim que eu me divertiria se soubesse que morreria amanhã. Essa transformação, ela deve ser desenvolvida vivendo perto de Deus. A oração, o estudo da palavra de Deus são os meios de obter essa semelhança com Deus. É notável que a mesma palavra grega que traduzida como transformado seja a palavra usada para descrever a transfiguração de Cristo. E ele foi transfigurado diante deles. E quando ocorreu a transfiguração de Cristo? Quando ele estava no alto da montanha, em oração, e enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. E as suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. Lucas 9, 29. A oração é a verdadeira transformação, a verdadeira transfiguração da alma. Assim, aqui na terra, nós refletiremos em certa medida a imagem de Deus até alcançarmos aquela terra onde seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Quanto ao caráter cristão, é como uma metamorfose, como diz aqui Romanos 12, 2. Para ser completo, o conselho sobre conduta deve ser tanto negativo quanto positivo na exortação. Deve dizer o que deve ser feito, bem como o que deve ser evitado. O cristianismo repele o mal, mas ele atrai para o bem. Quem melhor corre não apenas foge do perigo, mas conhece o refúgio para o qual direcionar o seu caminho. Não a moda da época, mas a vontade de Deus é o verdadeiro padrão de dever. As Escrituras, elas contrastam esse mundo com o reino de Deus. Um é passageiro, o outro é eterno, um é carnal, o outro espiritual. Um se manifesta aos sentidos corporais, o outro é uma visão de fé. O reino que Cristo estabeleceu realiza o desejo e o propósito do coração de Deus. Aqueles que nele entram não são, por isso, removidos da esfera das necessidades, influências e atividades mundanas. Mas há uma diferença no espírito com que esses objetos temporais são buscados.
Um critério de valor é introduzido e as ocupações e posses são agora avaliadas de acordo com suas decisões. A vontade de Deus é a pista que guia o viajante em segurança pelo labirinto de opiniões mutáveis e ditames desconcertantes. O discípulo de Cristo, ele não pergunta o que dirão meus companheiros, qual é a moda vigente, qual é o código de honra prescrito pelo círculo ao qual pertenço, ou qual quantidade de bondade, de pureza e justiça que me salvará da censura pública. Mas os questionamentos dele são: o que Deus quer que eu faça? O que Ele aprovará? Qual é o seu propósito divino na minha educação, na minha redenção? De quantas pequenas ansiedades um homem assim se liberta? E que nobres preocupações substituem sua antiga subserviência aos costumes? Comércio, política, igreja, família. Todas as esferas precisam de homens assim. A face de Deus, ela não se reflete em seus servos como moedas cunhadas com a imagem idêntica do soberano, mas ela varia como reflexo do céu, de acordo com o lago, rio ou o mar que espelha sua glória. Uma mente renovada é o canal da transformação. Deus criou o homem inteligente e os homens geralmente agem de acordo com a sua percepção da adequação com as coisas. Alterem seus pontos de vista, modifiquem seus gostos, direcionem suas inclinações e sua trajetória ela se transforma. Se continuarem fazendo as mesmas coisas, farão com referência a um ser superior e a um panorama mais amplo. Algumas coisas antes amadas agora parecem repugnantes. Os olhos se abrem e a velha ordem é abandonada em favor das belezas e satisfações do novo estado de ser. A vontade de Deus ela pode ser percebida em suas obras, caminhos, na criação e na providência. Mas Jesus Cristo, nas Escrituras, é para nós a revelação mais completa da mente de Deus. E ao estudá-lo, a consciência é despertada, a razão iluminada, o afeto santificado. O cristianismo, portanto, ele opera de dentro para fora. Não tenta transfigurar as aparências dourando as maçãs da árvore ou acrescentando frutos aos seus galhos, mas transforma a seiva e permite que a nova vida produza sua colheita apropriada. A renovação do juízo implica a restauração do homem a uma condição primitiva da qual ele havia caído. E os traços de Deus na natureza humana, que haviam se tornado opacos, obliterados pelo desgaste de uma existência ímpia, tornam-se vívidos novamente. Oh, aleluia! Que fantástico! O mundo ele tenta moldar nossa maneira de pensar todos os dias, mas Deus deseja transformar nosso interior para que vivemos segundo sua vontade. A verdadeira mudança cristã não acontece apenas no comportamento, mas começa na mente, renovada pelo Espírito Santo e se reflete em cada decisão da vida. Eu tenho permitido que o mundo dite meus valores ou eu tenho buscado a vontade de Deus acima de tudo? Minha vida ela revela uma mente transformada por Cristo ou apenas uma aparência de religiosidade? Importante refletir tudo isso. Enquanto a gente busca a presença de Deus, encerra mais um episódio. Oh, aleluia. Senhor, renova nossa mente pela ação do Teu Espírito. Livra-nos de viver segundo os padrões desse mundo e molda nosso caráter à imagem de Cristo. Que nossas escolhas, palavras, atitudes revelem Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. No próximo episódio, a gente vai iniciar uma nova sessão aqui, Romanos 12. A gente vai aprender como a graça de Deus transforma os nossos relacionamentos dentro do corpo de Cristo, dentre outras coisas, tá bom? Espero você lá. Que Deus abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.